a cruz é formada de duas hastes, cada uma com uma simbologia. Uma haste vertical, que fala do nosso relacionamento com Deus, pode falar amém. E uma haste horizontal, que fala do nosso relacionamento uns com os outros. Jesus veio criar as duas conexões, as duas ligações. Quanto mais perto de Deus, mais perto um dos outros. Amém, gente? Né? Essa conexão, ela é conjunta. Eu trouxe 2, 3, 4 semanas atrás, duas palavras avulsas. Uma falando das batalhas com o povo de Amaleque, os amalequitas. Quem ouviu essa palavra? Quem lembra? Tem uns que ouviram, mas não lembram. Tudo bem, eu perdoo, está perdoado, né? A ideia é a seguinte, que os amalequitas eram os inimigos muito sutis de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito, eles estão indo para a terra da promessa, e a caminhada foi longa, e eles se cansavam, eles se frustravam, eles tiveram conflitos, crises, e a Bíblia diz em Deuteronômio, que os amalequitas vinham sagazmente, sutilmente, malignamente, e eles vinham por trás, pegando os cansados. Aquele povo que ia ficando para trás, sabe que o exército está marchando no ritmo, o irmãozinho começa a ficar meio cansado, meio frustrado, e ele vai ficando meio distante, meio distante, meio distante. E o tema da nossa palavra, aquele domingo, foi que o maligno, ele primeiro frustra, para depois isolar, para depois golpear. E esse é um padrão. Nós servimos a Jesus há algumas décadas, não vou falar muitas, porque está amarrado, sou jovem ainda, né? Como dizia o rapaz, sou jovem, né? Mas a gente serve a Jesus faz um bom tempo, e a gente percebe o padrão muito, muito comum entre o povo de Deus, porque o diabo sabe que um povo com um só coração, conectado, unânime, esse povo é invencível, é invencível. Então o maligno, ele o tempo todo, um casal que está muito unido, muito unânime, com coração, casamento muito bom, o diabo não entra ali. Então o maligno, para conseguir criar confusão na família, põe uma intriga no casal, começa um desgaste, eles vão se distanciando, convivem pouco, conversam pouco, se amam pouco, estão distantes, oram um pouco. Quando está assim bem distante, o diabo dá um golpe fatal, aí todo mundo é ferido. Então esse é um padrão maligno de batalhas espirituais, que passa pelos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos nos protegem. Dá um amém de crente. Semana retrasada, 2, 3 atrás, nós falamos sobre vínculos protetores, falando sobre a viúva que foi pedir socorro para o profeta Eliseu, e ela tinha só um pouquinho de azeite, e o profeta disse, vai na vizinhança e pega vasilhas emprestadas, porque ele multiplicaria o azeite, precisa ter vasilha, e ela tinha poucas vasilhas, então ela precisou pegar vasilha dos vizinhos emprestadas. E a gente estava falando que de vez em quando Deus põe a sua bênção na mão de outra pessoa. A bênção que vai chegar na sua vida, Deus não manda direto para você, Deus pôs na mão de alguém com quem você convive, e essa pessoa transfere a bênção para você. Pode ser que a pessoa que está do seu lado aí, é que tem a bênção que você precisa. Pode ser que a oração dela, uma palavra de fé, um amém que ela der na sua direção, pode ser que mude sua história, porque Deus faz isso, o corpo de Cristo é isso, é um membro precisando do outro. Amém, amém, gente? Pois bem, hoje eu queria avançar um pouquinho mais, abrindo um versículo muito importante da palavra de Deus, e eu gostaria que esse versículo gravasse no seu coração para sempre. Vamos ler Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Está fácil de decorar, hein? Provérbios 17, 17. Leia para mim com voz de quem crê na palavra, vai.
Gostei do coral. Mais forte de novo, vai. Agora sem ler, falando de cor, vai. Vocês colaram, eu estou vendo vocês colando aqui, né? Qual que é a referência? Está onde isso? Provérbios 17. Pronto, já decorou. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Profetize isso para o seu vizinho. Anuncie esse versículo para ele. Fala para ele, vai, de cor, vai. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Agora eu queria muita atenção, não se movimente, foco para cá. Do jeito que eu falei que a cruz tem essa simbologia de duas hastes, é reconexão com Deus e reconexão com os irmãos. A Bíblia inteira aponta nessa direção. A Bíblia inteira desafia que o povo de Deus tenha um só coração, uma só vertente, um só projeto, um só propósito. Deus nos apontou numa direção só. Nós vamos morar no céu juntos, aleluia. Tem irmão que fala: irmão, você está condenado a morar comigo para sempre, aleluia. Minha sogra que conta o caso do irmão lá que brigou com outro na igreja, mas ele não queria ver o irmão de jeito nenhum, odiava o irmão. Aí alguém perguntou: mas e aí, vocês vão para o céu junto, como é que vai ser? Vou pedir para Deus pôr ele lá do outro lado do céu, bem longe de mim, né? Tá por fora, tem erro nesse coração aí. Esse versículo apresenta algumas dualidades. De um lado existe um amigo, do outro lado existe o irmão. E são dois relacionamentos muito preciosos. Só que um é maior que o outro. E um é matéria-prima do outro, dentro do versículo. De um lado tem um amigo, do outro lado tem um irmão. Uau! Esse versículo também põe outra dualidade. Ele usa a expressão em todo tempo. Todo tempo, um dia após o outro, uma semana após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, em todo tempo, é continuidade, certo ou errado? E ele, do outro lado tem o na angústia. A angústia não é uma continuidade, a angústia são pontos, são momentos, são períodos. Então tem a dualidade de um tempo contínuo e dos dias pontuais da vida que acontecem. Então primeiro tem de um lado o amigo, do outro lado o irmão. Depois tem de um lado o tempo contínuo e o tempo difícil, o tempo de batalha, tempo de guerra, que às vezes acontece. A outra dualidade está em todo tempo ama o amigo. Quantos amam seus amigos? Quantos amam os amados de Deus que estão aí, fazem parte da sua... E eu tenho que amar os amigos quando? Em todo tempo amam o amigo. E na angústia se constrói. A expressão literal é a mesma usada, gera, dar à luz. Essa é a expressão. A expressão lá no original, na angústia se faz irmão, na verdade é na angústia se gera um irmão, se dá a luz a um irmão. Uau, a coisa é muito mais profunda, muito mais poderosa. Quando eu começo a entender o que a Bíblia está me ensinando, bom, vamos dar uma pausa aqui. Sabe uma pergunta que a gente tem que fazer para a Bíblia o tempo todo? Por que esse versículo está na Bíblia? Qual é a intenção de Deus ao pôr um versículo como esse na Bíblia? Qual é a intenção de Deus? Qual a intenção do escritor que foi movido por Deus? Quando ele pôs esse versículo, ele está querendo dar um recado. Ele quer construir um entendimento, gerar uma decisão e criar uma ação. Esse versículo, ele quer mudar o entendimento. Eu preciso entender.
Nós não tomamos decisões sólidas enquanto nós não entendemos. Então o entendimento é necessário. O versículo quer me dar um entendimento que está me faltando. E em cima de um entendimento, eu tomo uma decisão. Vou fazer dessa maneira. E em cima da decisão, eu ajo. Existe uma ação continuada. Quem entendeu até agora, dá um amém aí, gente. A grande pergunta é: qual é o objetivo desse versículo? Qual é a intenção? Ele quer modelar o nosso trato, o nosso convívio, o nosso relacionamento. Eu dei aqui um exemplo, numa dessas duas palavras, que envolviam relacionamentos, a palavra dos amalequitas e a palavra da viúva com os vizinhos e as vasilhas. Não sei em qual delas, eu estava contando que, muito tempo atrás, realmente são aí umas dezenas de anos atrás, nós coordenávamos muitas igrejas já, muitos pastores, e um pastor teve um desgaste, um embate, uma situação pessoal com outro. Dois pastores de igrejas, de cidades diferentes, mas que eram muito amigos, chegados antes. E aquela situação ficou meio desgastou. Aí eu fui falar com ele, não, falou tal coisa, fez não sei o quê, eu nem lembro qual era o episódio. Aí eu olhei para ele e falei: escuta, quanto tempo faz que você é amigo dele? Ele falou 12, não sei se eu lembro se era 12 ou 15 anos. Eu falei: deixa eu dizer como é que você vai terminar a sua vida. Você vai terminar a sua vida solitário, muito solitário. Ele abriu o olho assim e falei: não estou nem amaldiçoando e não estou nem tendo revelação espiritual. Eu só estou fazendo uma leitura da sua postura. Porque se um relacionamento que você tem há 15 anos de amizade, por causa de uma picuinha dessa, você está jogando fora, você está rompendo conexão com esse irmão, os relacionamentos da sua vida não vão durar. Você vai ficar jogando fora grandiosos amigos, preciosidade. Meu irmão, a construção de amigos do peito, amigo chegado, leva tempo. Sim ou não, gente? Leva tempo. É um processo de andar junto, de lutar junto, de chorar junto, de crer junto, de rir junto, de fazer churrasco junto. Aleluia! E no churrasco vocês falam aleluia, amém, né? Gente, a construção de relacionamento leva tempo. Aí por causa de uma picuinha eu jogo tudo fora. Essa pessoa não tem sanidade. Tudo bem, tem conflito de alma, eu entendo isso. Toda ruptura, todo tumulto, todo casamento separado, tem coisas mal resolvidas do lado de dentro. O problema não está do lado de fora. Um culpa o outro. Ele está jogando a culpa, ele rotula toda a situação que está vendo, jogando para fora. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. São coisas mal vencidas, mal resolvidas, mal solucionadas. Quem está entendendo? Dá um amém aí, gente. A melhor coisa do mundo é saber lidar com conflitos, com crises, com problemas, com situações da alma. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele quer dizer com isso? Conserta hoje o problema de hoje, não deixa ficar para amanhã. Que coisa, a Bíblia está me desafiando a ter essa habilidade nos relacionamentos. Isso aqui, meu irmão, não é livro de autoajuda, não. Isso aqui não é coach, não. Isso aqui é Bíblia. É a palavra do Deus Santo. Deus é Deus relacional. Deus tem prazer no relacionamento. Deus olhou para você e falou: não vou viver eternamente sem você. Não vou. Eu vou levar você comigo para o meu céu. Porque Ele tem prazer na nossa companhia, na nossa presença, no nosso amor. Por isso Deus criou o amor conjugal, o amor paternal, o amor fraternal, o amor amizade. Deus tem um monte de tipo de moldes de relacionamento, né? Então você se relaciona. Gente, neto é a melhor coisa do mundo. Quem não tem neto ainda não aprendeu a viver ainda. Você não sabe o que é viver, irmão. Ter filho é maravilhoso, ter neto é o céu na terra. Que é delicioso, é um relacionamento com outro formato, é amor.
e pelo filho, é amor, e pela esposa, é amor, e pelos pais, é amor, e pelos amigos, é amor, e pela turma da pescaria, oh glória, é amor, meu irmão, tudo isso é bênção, amém gente? E cada tipo de relacionamento complementa, acrescenta, é muito importante saber se relacionar, e o objetivo desse versículo aqui, é aprender isso. Que coisa, ele está me ensinando a amar o amigo em todo o tempo. Todo o tempo, decida, vou amar em todo o tempo, vou amar todo dia. Eu amo os meus amigos, amigos que fazem parte da minha vida, estão no andar de cima do meu coração, aleluia. Isso eu aprendi, não sei com quem. O irmão falou para mim, você mora no andar de cima. Eu falei, não sei nem o que quer dizer não, mas amém, né? Mora no andar de cima do meu coração. Fiquei imaginando um prédio lá, né? Cheio de andares. Em todo tempo ama o amigo. E na angústia, que pena, a pessoa que não aprendeu a amar o amigo em todo tempo, no dia da angústia, ela está só. No dia da angústia, não teve investimento, ela é solitária, porque ela não amou o amigo em todo o tempo. O dia da angústia, que chega, gente, todo mundo passa luta, não, eu já vim investindo, eu já amo o amigo, eu amo o amigo, eu estou amando o amigo, amigo faz parte, aí beleza, beleza. Quando o dia da angústia chega, você tem um hall, você tem uma lista de pessoas que entram no combate, que oram, com quem você se desabafa, com quem você fica quieto. Gente, é até bom demais, que tem gente que você quer conversar, tem gente que você quer ficar do lado quieto, é ou não é? Liberdade para ficar quieto, um do lado do outro, meia hora depois, está de boa, é presença. No dia da angústia, aqueles em quem você investiu, serão um instrumento de Deus, para a sua proteção. E a Bíblia está dizendo, que como eu amei um amigo em todo o tempo, antes que o dia da angústia chegasse, o dia da angústia existe, naquele dia, uma promoção. Aquela pessoa que já era importante, ela muda de categoria, ela passa a ocupar um lugar mais precioso na minha vida. Eu lembro dos dias de dor da minha vida, dias de angústia, perdi meu pai 4 anos atrás, eu sei quem esteve ao meu lado naquele tempo, está aqui, está registrado na minha alma. É interessante que, né, um casal muito querido nosso, pai dela, né, dessa líder, o pai dela faleceu, nós fomos lá, longe, para lá, não tem um lugar onde Judas perdeu a bota, é lá onde ele perdeu a meia, né, mais para frente um pouco, longe, e nós fomos, arrumamos um jeito, fomos. Quando nós chegamos lá, ela virou para nós e falou assim, eu tinha certeza que vocês viriam. Interessante isso, né? Porque é esse cultivo do relacionamento, da importância, não, você é uma pessoa valiosa na minha vida. E na angústia, esse amigo que você amou tanto tempo, puxa, a angústia, ela aproxima os corações. A angústia, ela cria uma sensibilidade, uma conexão, uma empatia, é uma capacidade de chorar no ombro do outro. Meu Deus, na angústia, aquele coração que já era amigo, ele cola um no outro, vira irmão. Uau, é bem mais forte, é bem mais sólido. Meu irmão, e você vai ter muita gente assim na sua vida, você vai ter muita gente assim na sua vida. E essas pessoas não estarão acidentalmente na sua vida, foram propositalmente colocadas, construídas, cultivadas, investidos, protegidos, para se tornarem quem viraram, amém gente? Então, o amigo é a matéria-prima, o irmão
é o produto final. E que você tenha muitos irmãos, gente do coração, conectado, plugado, aleluia, amém? O dia a dia é um cultivo invisível, é uma coisa que está na rotina. O dia da angústia é a fornalha, é aquele dia que o ouro é depurado, em que há uma fusão dos corações, muito, muito próximos. Interessante que o amigo, muito chegado, ele é sincero, ele não tem muito teatro, mas nada se compara com o irmão. O irmão conhece você do jeito que você é ou não é, gente? Irmão que é irmão mesmo, já pegou todas as falhas, já conhece as manias, e a gente não fica muito performance, não tem muita performance de irmão para irmão, é tudo na lata, certo ou errado? Né? Com amigo, e aí irmão, beleza, sorrisozinho amarelo, né? Fala pela metade, porque não tem total liberdade. Irmão, blá, 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 o outro, blá, blá também, né? Do jeito que um dá um safanão no outro, os dois se beijam daqui a pouco também, porque é irmão, é uma liberdade extrema, é um assim, não tem teatro, não tem performance, é o que é, com os irmãos assim, me conhece, desde que eu nasci. Sabe por que o amigo sabe sua história? Porque você contou para ele. Sabe por que o seu irmão conhece a sua história? Porque ele viveu sua história com você. Então é diferente, o nível, a raiz é muito mais profunda. Meu irmão, o amigo torce por você, e quando tem alguma perda, ele lamenta. Não, o irmão não, o irmão tem compromisso com o seu destino, é diferente. O amigo está torcendo de longe, o irmão, ele entra na sua luta, mas você é um mó cego mesmo, hein cara, pelo amor, vou te ajudar, vai lá, né? Porque é irmão, não tem jeito de desistir de irmão. Meu irmão, e eu sei que eu estou falando aqui com um público que conhece batalhas de família. Tem família aí que você pode ter irmão e que não conversa com você faz anos, pode ser que aconteça. Tem essas demências da vida aí, né? Acontece, mas na essência do conceito de irmão, a verdade é o que nós estamos dizendo aqui, é um relacionamento muito, muito profundo, muito profundo. E é interessante que existe uma contabilidade aí, um amigo que vai errando muitas vezes, o amigo vai falar, mais distância um pouquinho, né? Existe ex-amigo. Quem já teve algum amigo que foi amigão seu, hoje você nem sabe se está vivo, quem tem assim, porque desconectou. É normal da vida isso. Meu irmão, existe ex-amigo, mas não existe ex-irmão. Não existe ex-irmão. Irmão é irmão, meu querido. Tem DNA, sangue, sobrenome, história em conjunto, comum. Então, é isso, né? Agora, vamos trazer para o que a Bíblia está ensinando. Esse irmão aqui, não é irmão de carne. Ele não nasceu do mesmo ventre. Ele foi feito. Ele foi gerado. Na angústia se gera um irmão. Meu Deus. Então agora já não é acidental. Os irmãos que eu tenho de carne, eu não escolhi, Deus escolheu. Eles surgiram na minha vida. E nós somos inseparáveis, porque nós somos da mesma família, ponto final. Não, os irmãos que a Bíblia está me desafiando a ter aqui, são irmãos que eu gero, são irmãos que eu escolho, são irmãos que eu elejo, são irmãos que eu digo, essa pessoa, eu não abro mão dela nunca mais na minha vida. Meu irmão, você vai comigo até o final da jornada, e nós vamos entrar no céu juntos, lado a lado. Quem diz amém aí, em nome de Jesus, amém. Irmãos, escolha. Não tem uma história de comer um saco de sal junto? Não tem um negócio assim, não? Ninguém come um saco de sal numa semana. E na época lá que esse ditado surgiu, o saco de sal era um monstro. Você vai diluindo o sal. Como é que você põe sal na comida, gente? Ó, se fosse aquele que quer fazer. Sal é um pinguinho. Até que você consome aquele saco inteiro, foram anos. A ideia é essa, é um convívio de longa data. Então,
é uma coisa construída. Gente, quantos serão zelosos nos vínculos das vidas que Deus plantou ao seu lado em nome de Jesus? Quantos querem, meu Deus, estou entendendo, isso é um patrimônio, isso é uma coisa de um valor extremo, meu Pai, não posso jogar isso fora, eu vou conviver, eu vou resgatar amigos perdidos, Deus, eu quero reconectar, eu quero alimentar, eu quero ter um exército de irmãos ao meu lado, que não se desconectam nunca mais na minha vida, em nome de Jesus, por decisão, pura decisão, escolha. Vamos tentar lembrar na Bíblia, alguns exemplos desse princípio aqui. Davi e Jonatas são amigos, eles têm identificação com o outro. Aonde que a amizade virou irmão? Quando que se tornaram irmãos? Na perseguição de Saul, na insanidade de Saul, mesmo quando a coisa não tinha jeito, Davi quase morreu, várias vezes. Jonatas disse, você é meu irmão, eu tenho uma aliança com você. Querido, o Jonatas que está falando isso para Davi, era o herdeiro do trono. Para ele ter um relacionamento com essa fidelidade com Davi, ele está abrindo mão do trono que seria naturalmente dele, porque ele entendeu o reino, ele entendeu o chamado. Meu irmão, sabe o que é relacionamento? Esse irmão aqui, é quando você está disposto a perder, a abrir mão, a se sacrificar, porque você entendeu que tem alguém muito precioso, um relacionamento que protege, que abençoa, que foi Deus que plantou na sua vida. Então eu estou pronto para perder, por isso que perdoa 70 vezes 7, perdoa. Segundo exemplo, Ruth e Noemi. Ruth e Noemi são duas viúvas, ela é a sogra, Noemi é a sogra, Ruth é a nora. Morreu o marido de Noemi, morreu o marido de Ruth, as duas estão sem ninguém, e passando apuro, aperto. Aí Noemi fala, estou indo para Israel, fica aí. Ela fala, fico nada, onde quer que fores irei, onde quer que pousares, pousarei, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e faça Deus o que Ele quiser na minha vida, se não for a morte que me separe de você. Onde que nasceu isso? Na angústia, miséria, pobreza, viuvez, elas estão sem nada, meu irmão, mas tem uma conexão, quem sofre junto se conecta. Dá um amém. A Bíblia fala da comunhão do Espírito Santo. Você vai no mercado comprar batata, quem gosta de purê de batata aqui? Impressionou, muita gente gosta de purê de batata. Vocês estão com fome, já percebi, né? As batatas estão na mesma bancada, pertinho uma da outra, elas estão em comunhão? Não, elas estão próximas, mas não estão em comunhão. Aí você compra um punhadinho e põe num saquinho mais apertado. Agora elas estão em comunhão. Não, ainda não estão. Elas estão mais perto um pouquinho. Aí você leva para casa para fazer o purê de batata. Você descasca a batata. E elas agora estão descascadas, uma encostada na outra. Agora elas estão em comunhão. Não, ainda não. Estão próximas. Meu irmão, aí você põe água na panela, liga o fogo. E a água começa a borbulhar e você joga as batatas lá. E elas começaram a ter comunhão, irmão. Elas estão sofrendo junto. Um olha para o outro, misericórdia. A outra, oh Jeová, né? Elas estão sofrendo juntas. Cozinhando. Depois que elas terminaram de cozinhar, o que você faz? Você vai amassar as batatas. Ali tinha batatona, batatinha, gordinha, magrinha. Quando você começa a amassar, elas vão se misturando. E elas viram uma massa só. Meu irmão, aquele purê de batata é uma unidade perfeita. Você já não acha a batatona com a batatinha, é tudo um purê só. Eu estou declarando, nós somos um purezão de Jesus aqui, amém, gente? Conexão, quem diz amém aí, amém, gente? Deus está nos unindo, Deus está nos conectando. Em todo tempo amo um amigo,
na angústia se faz irmão, a gente padece batalhas juntos, e nós vamos nos unindo. Vamos lembrar aqui, Daniel e os 3 amigos, eles são levados juntos, prisioneiros da terra de Judá, para a Babilônia. Irmão, já começaram a história sofrendo junto. E aí, irmão, misericórdia, saudade da minha família, a minha também, misericórdia. Eles estão padecendo juntos, uma dor de perda. Eles são escolhidos por Nabucodonosor juntos, para ficar no palácio. Eles quase morrem juntos logo no começo da história, porque Nabucodonosor tem um sonho, e ele fala: os sábios que eu ajuntei aqui, se virem, interpretem o meu sonho. E eles não conseguem interpretar, ninguém sabe que sonho que Nabucodonosor teve. Ele não contou o sonho, talvez tivesse esquecido, talvez nem esqueceu, só estava fazendo a prova. Vocês vão saber o significado, tem que saber o que eu sonhei, né? E eles vão morrer, todos eles. Aí Daniel ora, Deus dá a revelação, e eles são poupados. Dali a pouco os 3 são jogados na fornalha. Sabe o que é isso? Cada hora, cada vez mais, eles estão se conectando, eles se protegem, eles oram juntos, eles creem juntos, eles morrem juntos pelo reino de Deus. Amém? Paulo e Silas na prisão, com as costas ensanguentadas, eles foram açoitados na cidade de Filipos, e eles estão adorando a Deus lá, né? Terremoto, meu irmão, foi uma coisa gloriosa, comunhão, são irmãos na dor. Paulo termina a carta dele lá em 2 Timóteo capítulo 4 verso 11, ele diz: ninguém ficou comigo a não ser Lucas, o médico amado. Que coisa! Lucas, quando viu Paulo indo sendo preso, falou: tchau irmão, vai com Deus, viu? Vou voltar para a medicina, aleluia. Não, Lucas está falando: se você vai para a prisão, vou junto com você, estou colado em você, porque ele já não é só amigo, ele agora é irmão, porque na angústia se faz o irmão. E eu fecho aqui com Jesus e os 12. Jesus e os 12, que na verdade viraram 11, porque Judas, lascou fora, né? Jesus e os 11, eles trabalham juntos, eles são perseguidos juntos, na véspera da cruz. Que prova. Entre os 3 dias, entre a crucificação e a ressurreição, que prova extrema. Mas aquilo fundiu o coração de um no outro. Eles se conectaram, eles criaram um vínculo eterno. Eles não são mais só amigos. Pedro, Tiago e João e André é irmão de Pedro, eles eram sócios, eles eram pescadores sócios, já conviviam antes. Mas aí depois da missão, depois de sofrerem juntos, o vínculo é muito maior, e eles se protegem, eles se cuidam, eles dão a vida uns pelos outros. O maligno nunca vai achar você sozinho. Todas as suas batalhas, querido, você vai estar escoltado, pessoas maravilhosas, levantadas por Deus e cultivadas por você, estarão ao seu redor, protegendo. Fala para o seu vizinho: nas suas guerras eu estarei ao seu lado. Será? Quem ficou convencido aí dessa frase aí do seu irmão, amém? Nas suas batalhas você não vai estar sozinho. Eu já contei aqui que éramos pastores lá em Belo Horizonte. Chegou um irmãozinho da igreja, olhou para mim e falou: bispo, onde o seu sangue pingar, o meu empoça. Eu até arrepiei na hora, nossa, aleluia. Poucos meses depois já estava fora da igreja. Durou nada. A frase foi um efeito bacana, né? Quase que chorei na hora. Depois eu chorei de verdade no final, né? Não, nós estamos construindo vínculos duradouros em nome de Jesus. Nós vamos nos proteger. Vira e mexe, Deus me acorda à noite, Deus me traz alguém no coração.
estou orando, às vezes a gente nem sabe o nome da pessoa, mas aqui a pessoa senta mais ou menos no mesmo lugar, e fala, cadê aquele irmãozinho que é assim, assim, assado? Não, está sentindo falta, né? Eu vou tentar descobrir com os líderes, mas quem que é? O fulano, não, de repente, ciclano, mostra a foto, deixa eu ver, esse, faz uns 2 meses que não vem, vai atrás, em nome de Jesus, né? Deus traz de vez em quando um clamor, peso de oração. Nós precisamos nos proteger. Deus vai acordar você de vez em quando. Deus vai pôr peso no seu coração para que você ore por pessoas. Pessoas vão ter vitórias graças à sua oração, graças à sua fé, graças à sua presença, amém? A sua fidelidade ali ao lado dela, em nome de Jesus. Quem crê, dá um aplauso ao Todo-Poderoso. Fique de pé, querido, por favor. Você está doido para dar um abraço no seu vizinho? Estou vendo que você está doido para dá um abraço aí nesse irmão, vai. Fala que você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Diz para ele, você não está sozinho. TMJ, tamo junto. Nós vamos fazer uma oração de dentro para fora agora. Primeiro nós vamos começar aí dentro. Põe a mão sobre o seu coração. Falar para Deus, Deus, eu quero aprender esse versículo, eu quero aprender essa palavra. Deus, eu quero ser forjado nessa palavra. Senhor, eu quero amar os amigos, como a tua palavra está me mandando amar em todo o tempo. Eu quero amar em todo o tempo. Senhor, eu quero ser a expressão do amor constante pelos amigos. E Senhor, na angústia, na luta do meu irmão, do meu amigo, eu quero me tornar o irmão dele. Na minha luta, eu quero que meus amigos se transformem em meus irmãos, com o coração completamente conectado, vinculado na presença do Senhor. Pede ao Senhor, Senhor, tudo em mim que espalha, que separa, que rompe, que quebra cadeia, que quebra conexão. Fala para Deus, Senhor, tudo em mim que tem a tendência de dispersão, remove em nome de Jesus, Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, ensina-me a amar, ensina-me a me conectar, ensina-me a valorizar, ensina-me a proteger, ensina-me, Jesus. O Senhor é a referência do amor, é assim que eu quero amar, Senhor. Agora por 1 minuto eu quero que você ore por pessoas importantes na sua vida, aí mesmo, quietinho no seu coração, no seu lugar, só vai citando o nome delas para Deus. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que fazem parte da minha vida. Fala para Deus, Senhor, eu quero protegê-los, eu quero guardá-los de oração, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um abençoador. Deus, eu quero ser uma fonte. Eu quero levar consolo. Eu quero proteger. Eu quero dar uma palavra de graça, de sabedoria. Senhor, no dia da angústia desse irmão, eu quero ser uma bênção na vida dele. Senhor, eu quero trazê-lo para mais perto do Senhor. Eu quero fortalecer os vínculos dele com a tua igreja. Senhor, eu quero ser um instrumento que cria raízes profundas. Usa a minha vida para ser uma fonte na vida de alguém, Senhor. Senhor, eu quero cobrir as falhas dos irmãos. Eu quero cobrir as falhas dos irmãos. Do jeito que o Senhor cobriu as minhas falhas, eu quero cobrir as falhas das pessoas. Eu quero proteger e amar de graça, Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, põe em mim esse amor santo do teu coração, amor perdoador, amor que não desiste, amor que ama, que cuida, que protege, que perdoa, que se aproxima. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida, Jesus.